refletir um pouquinho antes da gente adentrar na palestra com relação a essa oportunidade que nós, do Lírios do Vale, temos de estar nesse encontro, pois sabemos que quando em março foi preciso nos afastar pessoalmente, isso a gente não tinha noção que ia passar quase um ano. E graças a intuições da espiritualidade que deram as ideias da gente se reunir logo em seguida. Então, como é importante a gente estarmos juntos nessa ferramenta. É muito importante, porque é o momento em que a gente está novamente apertando nossos laços. Se a gente não tivesse essa oportunidade, talvez a gente esteja um pouco mais distante. Então, eu quero só frisar esta importância que a gente tem, esses encontros, e daí nós, da Casa Lírios do Vale, estamos sempre unidos. Então, agora vamos voltar para o nosso tema, que é o perdão das ofensas. Bem, daí a gente pode iniciar o seguinte: por que nós nos ofendemos? Será que é porque criamos expectativa que o outro não falha, não vai errar? Será que nós criamos também expectativa que nós também não vamos errar? Então, por que nós nos ofendemos? E se existir ofensa, há necessidade de perdão? E como outra pergunta, fico a pensar, será que vai se chegar um tempo que nós não precisamos de perdoar? Então, são esses questionamentos que vamos ver durante o que a gente preparou para a noite de hoje. No livro Boa Nova, no capítulo 10, Humberto de Campos traz a lição cujo tema é perdão. E lá, Humberto de Campos relata uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos, onde os seus discípulos vieram se queixar, dizendo que estava se ouvindo comentários maldosos de Jesus, que Jesus era coisa do Satanás, e daí, tanto que Jesus ajudou a toda aquela população com os seus ensinamentos, mas havia críticas, onde tinha-se aqueles ensinamentos, as ideias de Jesus, que ia quebrar-se os princípios de Moisés, tanto que eles chamavam inimigo de Moisés. Então, os discípulos relatavam isso, dizia que escutavam gargalhadas irônicas, palavras ásperas, dizendo que Jesus era servo do mal. E isso, os discípulos, eles protestavam, eles reclamavam, eles defendiam o mestre. Mas o que estranhavam era que, no momento que eles estavam falando ali para Jesus, Jesus estava ali sereno, calmo, não se envolvia contra aqueles acusadores. Tanto que Pedro chega um momento e diz assim: mestre, chamaram-vos de servos de Satanás. E aí eu reagi prontamente. Depois Filipe diz assim: revidamos os ataques com maior força, com as nossas expressões. E Jesus ali escutando. Mas chega um momento que Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei
ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil de que seja possível. Aí, em seguida, Jesus ainda diz: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve, acima de tudo, e nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. E Jesus ainda continua, ainda dando a lição para aqueles discípulos que tanto esperavam a resposta, né? E aí ele diz assim: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida o companheiro nos parece insuportável, é possível também que algumas vezes sejamos considerados assim. Então, o que Jesus quis dizer nessas últimas frases? Se nós estamos diante de companheiros que ele se torna indesejável, traz-se alguma constrangimento para nós, também devemos pensar que em alguma das vezes nós também estamos fazendo isso com outros companheiros. Nós também podemos estar nessa situação. E daí, diante desse diálogo, a gente escuta aquela pergunta famosa que Pedro faz a Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 8, 18, versículo 22, onde Jesus vai escutar Pedro dizendo: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que ele hei de perdoar? Será até 7 vezes? Aí Jesus responde calmamente, sereno, e diz: não vos digo que perdoai até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o mestre, ele sempre aproveitou de todas as oportunidades para ensinar. E nesse ensinamento tem-se o quê? A necessidade de Jesus mostrar o perdão, mostrar aos homens que não adianta bater de frente com os seus acusadores, com diante do caso de Jesus. Não adianta. E a gente também lembrar que Jesus, por ter passado todas situações como essa, Jesus, mesmo ali sendo perseguido, mas ele, diante do Calvário, ele deu outra lição de perdão, onde ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, se a gente lembrar sempre essa frase para a gente mesmo, trazer para a gente mesmo, isso seria uma lição que daí a gente já não tinha mais motivo de ofensa. Quanto à resposta de Pedro, que Jesus passa para Pedro com relação à quantidade, e que Pedro vai escutar, então, e revela a dimensão que Pedro não conhecia o perdão em sentido de infinito. Ele não conhecia, e sabemos que o perdão é infinito. Não importa perdoar quantas vezes. Então, essas tantas vezes, essa expressão aritmética ou matemática que Jesus utilizou foi só um símbolo para um maior entendimento, para ele repassar para Pedro. Então, a questão do perdão é muito complexa, porque devemos analisar vários ângulos, deve ser considerado do que se trata o perdão. Vamos ver
no aspecto religioso. Será que é só no aspecto religioso? Não, não é mais no aspecto religioso. A própria ciência já mostra que o perdão é questão de saúde. Quantas doenças têm origem ao cultivo do ódio, das mágoas, dos sentimentos agressivos, de ressentimentos guardados? Então, a ausência do perdão é como se fosse uma epidemia, e muito grave. Uma epidemia, morre o corpo, né? Perdendo-se o corpo. Mas a ausência do perdão é um adoecimento da alma, que a partir daí, desse adoecimento, traz consequência, repercute no corpo. Então, na medida que nós vamos desenvolvendo a capacidade de perdoar, vamos fortalecendo o nosso sistema imunológico, espiritual, vamos tornando-os vacinados, vamos nos tornando vacinados contra esse tipo de contaminação. Então, a saúde não é apenas o equilíbrio do corpo, mas a harmonia da alma. A alma em equilíbrio, temos que levar em consideração também. Então, não é possível ter saúde se cultivamos mágoas, se cultivamos ressentimentos nos nossos corações. Emmanuel, ele diz que o perdão funciona como a farmácia da alma. Ele diz o seguinte, que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções, ressentimentos no organismo do mundo. Então, algo que a gente tem que levar mais em conta, mais em consideração, é algo mais profundo quando se trata do perdão. O perdoar também está ligado diretamente ao nosso ego. Quando está na ordem do ego, é quando o outro me fez mal. E a partir daí, eu tenho a necessidade de dar o perdão. Olha só, significa que quando algo foi contra os meus interesses, e se eu não tenho a capacidade de, no primeiro momento, já ter compreendido, então significa que precisa do perdão. Mas quando eu já vou o perdão na ordem divina, não perdoa. Por que não precisa de perdão? Porque quem vê no ângulo ou na ordem divina não se ofende, porque já consegue ver por outro ângulo, já vê o bem em tudo. Então, quando estamos com a dor, com um constrangimento, a gente já começa a perguntar o que é que essa dor quer trazer para mim? O que é que esse constrangimento quer me mostrar? Então, o que é que eu preciso aprender diante dessa experiência? Nisso, sim, aí eu vejo um ângulo bem mais complexo em relação quando eu vou em ordem divina. Então, se eu compreendo, eu não preciso estar perdoando. Eu lembro agora de uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz isso, que nunca deu perdão, nunca perdoou ninguém. Mas ele complementa, porque ele nunca se sentiu ofendido. Então, quando a gente já reconhece que aquele que está diante de nós, lançando ódio, rancor, aquele que está diante de nós, se a gente reconhece como enfermiço, já é o primeiro passo. É preciso que a gente trabalhe isso dentro de nós. Então, podemos pensar nesse momento que o ato de perdoar requer amadurecimento e crescimento espiritual. Então, se eu vejo um mal, né, que me acontece, aquilo contra os meus interesses, que venha me trazer prejuízo de primeiro momento, mas se eu mudar a maneira como interpretar as coisas, como acontece, então
eu já vou começar a pensar, bem, eu aprendi no Livro dos Espíritos que o mal não existe, que o mal é a ausência do bem. Então, eu já começo a trazer conceitos que vai me dar força para eu poder já me fortalecer. E lembrando também, se o objetivo da reencarnação é o nosso aprimoramento, então, se Deus é bom, se Deus é justo, então, aquilo que me chega é como se fosse um convite para o meu aprendizado. Porque se o mal não existe, então é algo que eu tenho que retirar dali. É algo que ocorre e é uma benção. Que tudo na vida que nos acontece é algo positivo. Então, depende muito de nós, muito mesmo. E, para isso, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho com relação à relação existente entre o perdão, a ofensa e o crescimento, e o esquecimento, que diga. Pois essas três estão muito interligadas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, o item é o 14, que é o perdão das ofensas, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar de dois tipos de perdão. Aquele que vem diretamente dos lábios, aí ele vai dar exemplo, que são aquele tipo de perdão que a pessoa perdoa, mas eu não quero mais nem lhe ver. Distância. Perdoa, mas não quer, não esquece. E tem também o perdão do coração. E Paulo, ele vem dizer o seguinte, que o verdadeiro perdão é o perdão cristão. É aquele que lança o véu sobre o passado. Então, aí Paulo já vem falar do esquecimento, a importância do esquecimento. E ele diz assim, esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. As aparências é aquele primeiro perdão, tá? Eu perdoo só para se livrar daquela pessoa, mas ficou lá dentro guardando mágoas, e às vezes guarda mágoas por muitos e muitos anos. E daí a gente vai trazer a importância do esquecimento. Bem, quando a gente tem um fato que é de tamanha emoção, impactando, a gente guarda esse fato. A gente pode tirar pela nossa existência. Algo que ficou muito forte em nossos corações. E algo que não ficou, você não lembra, mas às vezes você lembra coisa de 20 anos atrás, não lembra de 2 dias atrás. Então, são emoções que guardaram, que ficaram lá na sua memória. E daí a dificuldade de esquecer, vamos dizer. Então, quando vem a lembrança, aquela cena volta toda. Então, as pessoas, a agressão. Então, a situação parece que está tudo do mesmo jeito, a mesma coisa que aconteceu. E isso pode durar anos, muitos anos. Então, o que, que a gente pode ter? A gente tem 2 disposições para assumir. Primeiro, ao recordar a cena, ou eu faço avivar, quer dizer, eu vou dar vida àquela cena novamente, através de rancor, de ódio, de mágoa, lembrar tudo de novo, e daí vem um associado com manter uma vingança, ou eu vou por outro caminho. Eu vou pelo a segunda disposição, que é continuar, não quero mais continuar com esse pensamento, esse lixo mental. Então, eu já vou pensando em retirar aquele mal. Eu já estou pensando, isso faz mal a mim. Então, é preciso eu investir no processo do perdão.
é isso que a gente tem que fazer. Eu vou trabalhar tirando isso de mim, ou eu vou, pelo contrário, vou cristalizar a cena, aquela cena negativa, e daí eu vou abrir caminho para um processo de obsessão, muitas das vezes. Vai depender muito de cada um de nós. Então, o fato de eu lembrar tudo e que vem à tona, o que vai me fazer? Vou ficar doente. Significa que eu não consegui romper as algemas, eu não consegui desvincular de situações que estava me trazendo prejuízo. Então, o perdão efetivamente é aquele ensinado por Jesus, que deve ser acompanhado do esquecimento. Esse é o verdadeiro perdão. No livro O Consolador, Emmanuel traz na questão 340, onde ele diz o seguinte: o perdão e o esquecimento devem significar a mesma coisa? E daí vem-se a resposta. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, nem sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Aí, em seguida, Emmanuel ainda diz o seguinte: o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. Então, quando tem-se o esquecimento, significa que eu vou ter uma oportunidade para uma renovação, justamente uma renovação daquela memória afetiva. Então, aquela memória, quando vir, eu já vou tirar algo dela. Olha, naquele tempo que aconteceu isso, e daí já retira algo daquela experiência. Então, essa é a memória afetiva que a gente já pode estar dizendo, eu superei, olha, e aí a gente já tem algo para contar. E Paulo ainda vem dizendo, ainda nesse mesmo item do Evangelho, que o esquecimento completo é absoluto das ofensas. É peculiar às grandes almas. Por exemplo, o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, quando ele diz que é das grandes almas, aí eu volto novamente. O perdão requer o quê? Crescimento, amadurecimento das nossas almas. E aí a gente tem vários exemplos de grandes almas que passaram toda a sua existência só dando exemplo de renúncia, de perdão. Os livros de Emmanuel, os romances, a gente pode citar o caso de Célia, a gente pode citar o caso de Alcione, que são espíritos elevados e que passaram toda a história que a gente leu em situação de renúncia. E, ao lermos, a gente diz, não, eu não aguentaria uma situação dessa. Então, é como Paulo diz, é para as grandes almas. Mas nós temos condição também de chegar ao estágio também das grandes almas. Sim, nós temos condições. E ainda para nos dar um reforço maior com relação ao perdão, no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles também vem trazer umas informações que vai nos ajudar nesse sentido, onde ela diz o seguinte, que o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento que está vitalizando o erro. Bem, eu já escutei, entre nós espíritos, talvez até eu possa também ter dito, que a gente diz, tá certo, eu perdoo,
Mas o esquecimento, a gente não esquece. Quando a gente escuta isso, a gente não esquece, não tem como esquecer. Mas a gente tem que pensar o seguinte: vamos diferenciar esse esquecimento. A gente pode dizer assim, que aquele esquecimento é a memória intelectual, está lá, não esquece mesmo. Mas a gente pode trazer outro sentido para o esquecimento, que é esse esquecimento de renovação, esse esquecimento de mudança. Então, por exemplo, nossos pensamentos, nossas emoções são elementos vivos. Nós é quem damos vida. Então, cabe a cada um de nós. Cada vez que eu penso numa coisa que eu estou dando vida, significa que eu estou trazendo algo para o meu campo mental. Significa que eu estou dando vida a algo, e se for algo que me fez mal, aquela cena eu trago toda aquela lembrança que me faz mal. Então, ali está o esquecimento que nós precisamos trabalhar. É esse esquecimento que nós precisamos trabalhar. Se eu não ativo aquela cena, aí então ela vai se diluindo com o tempo, ela vai se diminuindo, e aí eu vou substituindo com amor, eu vou substituindo com misericórdia, e até chega até um certo ponto que ela dilui por completo. E quem é o meu diluidor, o meu agente diluidor? O amor, a renúncia, a compreensão, um olhar diferente para com o nosso próximo, para com nós mesmos também, que às vezes nós somos muito rígidos conosco mesmo. Então, se tem pessoas que tá sempre dizendo que perdoa, mas constantemente está lembrando, ainda não desatou aquele laço, ainda não rompeu aquelas algemas. Aí, Joana ainda continua dizendo o seguinte: trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Olha, Joana de Anjos, ela vem dizer a gente que a gente deve agradecer a oportunidade de perdoar. Porque no momento que a gente agradece a oportunidade, significa que a gente teve uma experiência de passar por uma ofensa, e a partir daí a gente tem noção, uma medida de que a gente superou. Mas o primeiro passo que nós devemos fazer, um esforço para compreender, com relação ao esquecimento. Então, tem coisas que podem ser resolvidas na primeira instância. Não tem mais que estar se alimentando. Então, o primeiro passo, compreender. Olhar por outro ângulo. Se colocar na posição daquela outra pessoa. De repente, a gente começar a analisar como está passando aquela pessoa, como se encontra o coração daquela pessoa para estar daquele jeito. Está enfermiça, deve estar fragilizado. Então, a gente já pode começar a pensar dessa forma. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai diluindo, a gente já vai amenizando. Então, quando a gente lembrar, a gente deve sempre pensar na oportunidade de que deu um exemplo e que daí vivenciou e deu um passo para o desenvolvimento de adquirir renúncia, o desenvolvimento do amor, e um amor mais simples. E daí ela pergunta o seguinte: como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? Por isso que é preciso a gente passar, às vezes, por uma ofensa, porque aquele que nunca passou por uma ofensa, talvez não tenha como falar, não tem uma visão completa do perdão, não sabe ainda, porque não vivenciou. Aí ela diz: o perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, com certeza, porque quando a gente perdoa, é como se a gente estivesse fazendo um investimento. A gente, no momento, está dando um exemplo, no momento a gente está amando aquela pessoa, e lá na frente, aquela pessoa quem pode nos ajudar, né? Então, é isso. Então, ela diz perdoar sempre. Sempre é melhor
para quem perdoa, sempre. E a gente finalizando, a gente também traz uma mensagem que o Emmanuel nos traz no livro Ceifa de Luz, em que ele também reforça um pouco com relação ao esquecimento das ofensas, onde ele diz o seguinte, nessa lição, o título é Melhor para Nós. Ele diz assim, muito importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. As dificuldades alheias. Então, se aquele que está me ferindo, de repente aquela pessoa está de coração partido, tem uma dor sofrida, e a gente vai e lança pedra também, do mesmo jeito que recebeu, lança. Não. É isso que Emmanuel está dizendo, vamos avaliar. A gente não pode estar fazendo isso. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problema que nós mesmos, quando nos supomos vítimas dele. Muitas das vezes a gente escuta o seguinte, é melhor ser vítima do que fazer vítima. Nessa certa frase, tem razão. É melhor a gente se calar, a gente silenciar, sim, e compreender. Aí Emmanuel diz, compreendamos que o esquecimento dos males que nos ascendia é defesa do nosso próprio equilíbrio e que nos dias em que a injúria nos bata no rosto, o perdão muito mais é uma bênção para os nossos supostos obsessores ou ofensores e que será sempre melhor para nós. Então, Emmanuel diz, olha, o esquecimento, o perdão será sempre melhor para nós. E isso vem ao encontro das palavras de Jesus, quando ele diz, porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, há uma medida aí. Então, na proporção, vamos dizer, na medida que eu faço o meu esforço em perdoar, eu também vou adquirir também perdão. A gente tem que pensar nessa forma também, que perdoar, quando Jesus fala dos 490 vezes, aquela operação matemática, se a gente levasse em conta mesmo para cada ofensa, resolveria sim. Resolveria aquela situação. 490 vezes? 70 vezes 7. Então, essa operação, sim, poderia resolver, mas para cada ofensa, cada injúria, e voltando para o esquecimento. Se a gente lembra, aí a gente vai, esse movimento de 70 vezes 7 para aquela lembrança, aí já diminui. Aí se vir outra vez a lembrança, aí joga de novo, 490, e aí vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, amigos, o perdão deve assentar, sim, sempre no esquecimento da ofensa, que nós precisamos estar sempre atentos em compreender, sem exigência, porque não sabes o que se encontra diante daquele que está nos ferindo, daquele que está nos acusando, né? Muitas das vezes, como eu já falei, é uma pessoa que precisa de nós. Então, quem perdoa as ofensas adquire paz e, ao mesmo tempo, propicia paz. Quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem de que necessita.
nós mesmos somos beneficiados, como diz Emmanuel, melhor para nós. Nunca te faça inimigo de ninguém, nem aceite o desafio dos que te fazem inimigo, sintonizando na mesma faixa. Então, como Jesus diz, que nós vamos reconciliar o mais depressa com os nossos inimigos. E essa é a forma de nós reconciliar, perdoar. Quer dizer, trabalhar no processo do perdão para chegar a um ponto, como Gandhi disse, que não perdoa, porque nunca foi ofendido. Então, pedimos ao Mestre Jesus que nos dê força para que nós realmente, através dessa lição, nós possamos sim entrar nesse processo do perdão, que com certeza vamos sim atingir a posição de grandes almas. Então, muito obrigada e boa noite.